Em Atos capítulo 13, primeiro texto que nós vamos ler. Na realidade, o que eu quero fazer hoje de manhã aqui não é tanto uma pregação, mas é explicar como é que Deus age, explicar por que estamos aqui e o que deve acontecer. Pegar os exemplos da palavra, para que a gente entenda que a gente tem um parâmetro, a gente tem um paradigma, e a gente tem que procurar seguir esses parâmetros que estão na palavra. Em Atos capítulo 13, versículo 1 diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O próximo texto que eu gostaria de ler com vocês é na carta de Tito, o capítulo 1, versículo 5, que diz, acharam ou não? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Esses dois textos dão ideia para nós de como é uma igreja normal. A igreja de Antioquia, ela pode ser considerada para nós um exemplo de congregação em termos de origem. Ela não foi fundada por um grande apóstolo, por um grande medalhão, não foi formada por alguém especial, mas ela nasceu de uma caminhada do povo de Deus que, saindo de Jerusalém, começou aquela congregação ali. O povo trabalhou. Então a congregação surgiu da forma mais normal e natural que uma congregação deve nascer, que é pelo trabalho dos santos, pelo trabalho de cada um de nós. Mas a igreja, ela precisava de alguma coisa mais, ela precisava da confirmação. Por isso, Deus enviou Barnabé para Antioquia, e agora, aqui em Atos 13, Deus envia Saulo e Barnabé para pregar o evangelho e abrir novas congregações. E a congregação de Antioquia, então, ela nasce dessa forma, o povo trabalhando. Então, quando Paulo fala que o nosso desejo é que os irmãos espalhados em toda essa região comecem a trabalhar, porque esse é o padrão de Deus. E na medida que os irmãos trabalhem nos bairros, nas cidades vizinhas, a nossa incumbência como presbitério é enviar pessoas para dar cobertura a vocês nos lugares que vocês estiverem. Amém? Pode trabalhar, pode discipular, pode pregar o evangelho, porque você não vai ficar sozinho. Nós estaremos com vocês. Não sei se é bom ou ruim, mas nós estaremos com vocês. Tá certo? Tito, capítulo 1, mostra Paulo dando uma orientação a Tito que estava em Creta. No caso de Paulo, ele saiu pregando o evangelho por muitas regiões, entrando nas sinagogas, pregando em praças públicas, evangelizando as pessoas, e depois ele voltava estabelecendo a liderança daquela igreja. E normalmente a liderança daquela nova igreja era os pais, eram os anciãos que abriam suas casas e cuidavam de pessoas. Então a igreja nascia da forma mais natural, que eram famílias que evangelizavam, que cresciam e que eram constituídas a liderança daquelas cidades. Eu gostaria de comentar com vocês alguma coisa que eu entendo que caracteriza uma igreja. Uma igreja é caracterizada por três coisas. Primeiro, reuniões regulares. Segundo, celebração da ceia. Terceiro, liderança estabelecida. Uma igreja, para ser igreja, antes de mais nada, ela precisa ter reuniões regulares. Não reuniões esparsas, não reuniões eventuais, mas reuniões regulares. Reuniões de um povo que tem compromisso entre si, de um povo que se compromete em ajudar-se mutuamente.
Um povo que se compromete em cuidar um do outro. A segunda coisa é a celebração da ceia. O que é a ceia? A ceia é a celebração do pacto que nós temos uns com os outros. Isso é a ceia. A ceia não é um mero evento. A ceia é proclamação de que nós somos um corpo bem vinculados, bem consolidados, que nos cobrimos e nós nos assistimos mutuamente. Então, primeira coisa, reuniões regulares. Segunda coisa, celebração da ceia. Terceiro, um estabelecimento de liderança. Amados, a igreja, ela não é uma república democrática cristã. Ela também não é um orfanato. Ela também não é um grupo, uma república, onde cada um está ali porque quer, sai quando quer. Não, a igreja é uma família. E sobre essa família, Deus estabelece homens que repartem com essa congregação, com esse grupo de pessoas, o coração paterno de Deus. Então, o presbitério, ele, antes de tudo, ele representa a paternidade de Deus no grupo que está sendo levantado. Porque a igreja, antes de qualquer outra coisa, é a família de Deus. Antes de qualquer coisa. A igreja não é um clube, a igreja não é um evento, a igreja não é um local, a igreja é um grupo de pessoas que se compromete, se vincula, celebra a ceia, proclamando a verdade do corpo de Cristo, e tem homens sobre si que exercem paternidade e governo. Governo não no sentido de ordenanças, governo não no sentido de trazer decretos, mas governo no sentido de cuidar, de dirigir, de trazer as linhas, de trazer os caminhos para onde a igreja deve seguir. A ordenação é esse momento em que reconhecemos homens nos quais vemos que o Senhor compartilhou com eles o seu coração paterno. Nós não ordenamos homens para serem diretores ou gerentes de uma organização. Nós ordenamos homens que têm coração de paz e que olham para a igreja com esse coração protetor, que cuida, que cobre, que protege e que estão dispostos a perder a sua vida em favor dos filhos de Deus. São esses os homens que nós ordenamos. Amém, amados? Então não são homens quaisquer. Não são homens que estão procurando uma posição. Não são homens que estão procurando projeção na vida. Porque o ministério, queridos, não é fonte de lucro. Seja financeira ou seja emocional. Ao contrário, eu tenho dito aos obreiros por aí afora, se você é obreiro porque você gosta de ser obreiro, por favor, pare de ser obreiro. Porque nós não somos obreiros porque gostamos. Nós somos obreiros porque isso agrada a Deus. Se agrada a nós, está em segundo plano. Mas a gente se agrada porque quando percebemos que Deus está agradado. Não nos alegramos nisso quando percebemos que Deus se alegra com aquilo que nós fazemos. Amém? Outra coisa, amados, esses homens, eles são chamados por Deus para mostrar a verdadeira paternidade do Senhor. A palavra, quando fala sobre a igreja, fala dela como família de Deus. E diz que toda família na face da terra toma de Deus esse nome, que é Deus sendo nosso Pai. E todo movimento na igreja de cuidado, de pastoreio, tem que ser no sentido de revelar o coração paterno do Senhor. Amém, amados? Todo movimento tem que ser nesse sentido. É primordial que cada um que levantou a mão aqui hoje de manhã, deixa eu ver quantos levantaram a mão de novo, e se você não levantou, quiser levantar nessa segunda oportunidade, eu também levantei minha mão. Eu gostaria de ser enviado também. Você levantou sua mão também? Nós vamos te enviar para Jundiaí. É primordial que nós que levantamos nossas mãos, compreendamos uma coisa: não existe autoenvio. Não existe eu quero ir e eu vou
independente de quem queira me enviar ou não. Não existe. Hoje vemos uma anomalia no mundo evangélico. Pessoas que sentem alguma coisa e se enviam. Posso não. Pessoas que dizem, em meu nome, eu se me envio. Gente, se não fosse trágico, seria cômico. Ninguém faz a guerra às próprias custas. Ninguém vai se não for enviado. A carta aos Gálatas nos mostra um princípio muito interessante. No capítulo 1 da carta aos Gálatas, Paulo diz assim, quando aprouve a Deus revelar o seu Filho a mim, não consultei carne nem sangue, nem aqueles que eram antes de mim, mas parti sem detença para anunciar o Evangelho aos lugares onde ele ainda não havia sido anunciado. Ou seja, a revelação que ele recebeu, o dom que ele recebeu de Deus, lhe dava autoridade para sair. Mas no capítulo 2, Paulo diz assim, mas passados 14 anos, por uma revelação, eu subi a Jerusalém, para mostrar aos irmãos o que eu estava pregando, para que não sucedesse que eu tivesse corrido em vão. Esses dois textos falam do princípio da autoridade e do princípio da autorização. Você tem autoridade para ir, mas você precisa de autorização para sair. E essa autorização vem daqueles que são antes de nós. A palavra ela é repleta de exemplos assim. Josué não podia ir sem Moisés. Eliseu não podia ir sem Elias. Samuel não podia ir sem Eli. Davi não podia ir sem Samuel. Salomão não podia ser o que foi sem Davi. A Bíblia é repleta. A Bíblia tem esse padrão. Eu não posso sair sem autorização. Meu amado, se você tem um dom de Deus, se você tem um ministério de Deus, você tem autoridade para sair. Você tem autoridade para proclamar. Mas um conselho, não saia sem pedir a bênção daqueles que estão sobre você. Não saia sem pedir cobertura daqueles que vão cuidar de você, que vão corrigir você, que vão trazer rumo para você e que vão também proteger você nos momentos de angústia que certamente você vai passar no ministério. O ministério é uma fonte tremenda de alegria e gozo, mas as coisas que envolvem o ministério, muitas vezes, produzem tristeza, produzem dor, produzem agonia. E nós precisamos ter pessoas ao nosso lado e atrás de nós que nos sustentem naqueles muitos momentos que nós vamos querer desanimar. Aí você pergunta assim, mas Jamê, você desanima? Quase sempre. Normalmente às segundas-feiras. É muito comum. Então eu preciso de pessoas que estejam comigo para dizer, Jamê, vá em frente. Jamê, segue adiante. Jamê, não pare. O que é uma ordenação? E mais precisamente, o que é essa ordenação hoje? Indo mais do que Paulo falou, eu diria que essa ordenação é o resultado da oração que o Senhor Jesus nos mandou fazer em Mateus 9:38. Quem se lembra? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quantas vezes os irmãos da vila comercial pediram ajuda a Deus? Rogaram a Deus, Senhor, manda ajuda. Então, está aqui. Ordenação é resultado de oração. Você que levantou a mão, certamente tem gente orando, pedindo ajuda, e Deus está preparando o seu coração para você ir lá ajudar. Certamente. Quando o povo de Deus, lá no Egito, começou a clamar, Deus começou a preparar a resposta. E o nome da resposta foi Moisés. Muitas vezes a resposta da nossa oração são pessoas. E quem sabe, meu querido, você vai ser resposta de oração para muitos bairros, muitas cidades, muitas nações, muitos continentes. Amém? Diga no seu coração, Senhor, eu quero ser resposta de oração.
Em segundo lugar, ordenar é colocar em ordem as coisas que estão fora de lugar. De acordo com a palavra de Tito, de Paulo para Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade estabeleceis presbíteros. Colocar presbítero é pôr as coisas em ordem. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da Vila Comercial. Louvo a Deus pela vida de vocês. E Deus está atendendo a oração de vocês. Pondo em ordem as coisas. E quando Deus põe em ordem as coisas, não é para bagunçar. É para ganhar velocidade para ir mais adiante. Amém? Às vezes você está desordenado e não dá para caminhar direito. E Deus fala, vem cá, vamos pôr em ordem. Agora você pode caminhar, você pode ir mais longe. Terceira coisa, amados. Ordenar fala exatamente de dar ordens. Fala de pôr em ordem, mas fala também de dar ordens. Quando Deus fala a Moisés, traz Josué à frente do povo para que eu lhe dê ordens. Para que eu lhe dê ordens. Então hoje eu gostaria que a gente desse ordens a Maurício. Que a gente desse ordens aos diáconos que vão ser ordenados. Que a gente desse ordens. Faça isso, faça isso, faça isso. Vai pensando aí nas ordens de Deus para eles. E na hora que você abraçar esses 3 irmãos no final, vai trazendo ordens. Olha, faz isso. Olha, não esquece disso. Eu tenho aqui uma lista de ordens, tá? Para vocês. Fica tranquilo que tem muito trabalho. A quarta coisa, a ordenação é o estabelecimento das colunas da casa de Deus. São essas pessoas, amados, que mantêm a casa firme e de pé. São essas pessoas que são o limite da casa. São eles que formam uma cerca, não no sentido de limitação, mas uma cerca de proteção sobre o povo de Deus. Talvez para você essa ideia de proteção não seja muito clara, mas eu me lembro de vários textos, mas vou falar só de um. Quando um homem de Deus que tinha um coração pastoral, assim que era extremamente saliente o seu coração pastoral, está fugindo de uma perseguição que demora 7 anos. Ele chega num lugar onde encontra um rebanho. Você está sabendo quem é, né? E ele encontra um rebanho, ele e os seus mais ou menos 400 homens. E esse homem chega com seus amigos, com seus colegas, com seus companheiros, e vê aquele rebanho ali, cuidado pelos seus pastores. Eles cercam esses homens e protegem. E o testemunho dessa proteção não é dada por aqueles que protegeram, é dada por um dos que foram protegidos. Porque em determinado momento acaba a comida desse homem chamado, acaba a comida e ele manda buscar comida na casa de, começa com Na, termina com Baal. Isso. Manda buscar comida na casa de Nabal. E o que Nabal diz? Literalmente, o texto no hebraico significa: eu não vou alimentar vagabundos. E Davi se enfurece e se levanta para matar Nabal. Graças a Deus pelas mulheres santas tipo Abigail. Qualquer dia desse eu vou pregar só sobre Abigail. Que mulher fantástica. Que mulher fantástica. Ela corre na frente e diz assim: Davi, não faz isso. Aquele homem é o que é. Quando ele morrer, as suas cinzas vão ser espalhadas como a palha do vento. Mas Davi, quando você morrer, você vai ser ajuntado ao feixe dos que temem ao Senhor. Ele diz: não haja segundo a natureza de Nabal, haja segundo a natureza de um príncipe de Deus. E por que ela faz isso? Porque um dos pastores correu para ela e disse: enquanto esses homens estavam ao nosso redor, não nos faltou nada. Nós não perdemos nenhuma ovelha, nenhum lobo entrou, nenhum urso atacou, porque esses homens serviram de muro ao nosso redor. Ministério pastoral serve de muro ao redor da igreja. Esse é o trabalho. Não limita, mas protege. São as colunas. A ordenação, ela é confirmada pela imposição de mãos. Não há ordenação sem imposição de mãos. Por que imposição de mãos? Quando se impõe as mãos, a graça, os dons, os ministérios
que estão nas pessoas que impõem as mãos, são compartilhados, são repartidos com aqueles que recebem a graça. Então esses homens que vão receber imposição de mão hoje, vão receber muita graça de Deus, além daquelas que eles já têm. Então assim, olha, abra a boca do vaso, que vai chegar muita graça sobre vocês. A ordenação, ela traz ministérios, ela traz dons. Paulo fala a Timóteo, não te faças negligente com o dom que há em ti e que te foi concedido pela imposição das mãos do presbitério. E tem outros textos que falam imposição de mãos, mas eu não vou ler aqui. A palavra de Deus, ela tem dois ofícios. Ela mostra que a igreja tem dois ofícios. O primeiro ofício é o ofício do presbítero. O segundo ofício é o ofício do diácono. Qual é o trabalho do presbítero? Em muitas congregações, presbítero, bispo, pastor, evangelista, obreiro, são cargos de uma carreira hierárquica. Sem nenhuma crítica a nenhum grupo, eu digo a vocês que a palavra não dá essa ideia de hierarquia, de posição. Ao contrário, como Paulo falou aqui, cada um de nós que é ordenado passa a ter o privilégio de ser servo do povo de Deus. Não dominadores do povo de Deus, mas servo do povo do Senhor. E um presbítero é um ancião. Presbítero é um ancião. Ancião não necessariamente em termos de idade, mas ancião em termos de experiência. Alguém que é experiente e que também foi experimentado. Não basta ser experiente, Maurício, mas tem que ser experimentado. E você foi. Você passou por muita experimentação de Deus. Em muitas situações, Deus pôs você no cadinho dele. Cadinho é aquela vasilha onde se põe o ouro e põe-se fogo nessa vasilha para derreter o ouro. Isso faz parte, para que toda impureza saia e fique só a natureza de Deus. Amém, amados? Então, quando você estiver sendo provado, levanta a mão e diga, Senhor, muito obrigado, porque daqui vai sair coisa melhor. Deus só queima o que atrapalha. Algum amém por aí? Não? Obrigado. Qual é o trabalho do presbítero? Em primeiro lugar, o trabalho do presbítero é estar diante de Deus para receber do coração do Senhor. Nós não podemos tocar na igreja de Deus sem ter o coração de Deus conosco, sem ter o mesmo sentir de Deus, sem ter a mesma percepção de Deus, sem ter o mesmo sentimento que Deus tem a respeito do seu povo. Então, a primeira tarefa do presbítero é estar diante de Deus, numa atitude de oração, numa atitude de expectativa, numa atitude de busca de Deus, para receber do coração do Senhor. Segunda coisa, dedicação à palavra. Para quê? Para receber da mente de Deus. Na oração, no estar diante de Deus, nós recebemos do coração do Senhor. Na palavra, nós recebemos da mente de Deus. Essas são as duas principais e primordiais tarefas e funções de um presbítero. Em terceiro lugar, a função de um presbítero é cuidar de outro presbítero. É cuidar de outro que está do seu lado. Paulo, quando Paulo fala em Atos capítulo 20, a respeito dos anciãos, Paulo estava saindo, voltando para Roma, ou indo para Roma, sabendo que nunca mais iria voltar. E ele chega diante dos presbíteros de Éfeso e diz a eles que iriam acontecer dois ataques. Um ataque interno e um ataque externo. O ataque externo, ele diz que viriam lobos devoradores, que não poupariam o rebanho. Pessoas de fora tentando devorar o rebanho. Mas ele fala de um ataque pior, que é o ataque interno, quando ele diz, mesmo dentro em vós, se levantarão homens que procurarão atrair o rebanho para si, para tirar proveito próprio. E eu penso no coração de Paulo, o que ele sentia, porque ele estava diante de homens com os quais ele andou 3 anos e meio,
cuidando todos os dias, ministrando, ensinando, e ele prevendo o que iria acontecer, sem poder fazer nada, sem poder fazer nada. Ele ia embora, mas ele falou aos irmãos: cuide um do outro, para evitar que homens perversos se levantem no meio um do outro. Queridos, uma das funções do presbitério é cuidar da minha vida, para perceber quando eu prego, se eu estou começando a me desviar, para perceber minha vida com Irani, para perceber momentos que eu me afaste dela, para perceber minha vida com meus filhos, para saber se eu estou errando com eles. A primeira tarefa do presbitério é cuidarmos uns dos outros. Essa é a primeira tarefa. Porque presbítero cuidado é rebanho cuidado. Presbítero descuidado é rebanho descuidado. Por favor, orem por isso. Orem por isso. Peçam a Deus que os presbíteros cuidem uns dos outros. Se você não orar, sendo movido por uma visão, por favor, ore pelo menos por egoísmo. Desculpa, brincadeira. Porque se eles forem bem cuidados, vocês serão bem cuidados. Eu estou vindo de Ourinhos, estou vindo de Agudos, amanhã vou para Marília, para sentar com presbíteros, para dizer como eles devem ser, para que os rebanhos sejam bem cuidados. E nós precisamos disso. A quarta coisa, cuidar do povo, atender pelo povo, assistir o povo, transformar o povo de um povo religioso em um povo formado por discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa. Esses são os trabalhos ou as tarefas dos presbíteros. Qual a tarefa dos diáconos? Também nas denominações, nas religiões, as pessoas tomam os diáconos e colocam esses homens para cuidar de coisas naturais, comprar cadeira, comprar cimento, organizar o culto. Mas deixa eu colocar aqui um pensamento. Quando os diáconos são ordenados, ali em Atos capítulo 6, eu quero lembrar vocês que a igreja, naquele momento, não tinha prédios, não tinha cadeira, não comprava cimento. Eu digo que a igreja era só igreja, não tinha igreja. Eu acho que os irmãos entenderam. Então, se não tem igreja com I bem minúsculo, só tinha igreja com todas as letras grandes, então de que cuidava o diácono? Da igreja, do povo. Se fosse para cuidar de coisas naturais, a exigência não seria a exigência que se fez. Que era o que, amados? Homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Se fosse só, não que não seja coisa importante, para distribuir pão para as viúvas, eles precisariam somente de duas características. Quais seriam? Ser honesto e saber matemática. Ser honesto para não levar pão para casa. E saber matemática para distribuir corretamente. Mas eles colocam aqui, elejam 7 homens. Que tipo de homem? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso fala que o trabalho deles não era um trabalho natural, era um trabalho espiritual. Agora, o que é que aconteceu para que houvesse a necessidade da ordenação dos diáconos? Houve uma grande murmuração no meio do povo de Deus. E só uma curiosidade, é a única vez em toda a Bíblia que o povo de Deus murmura e Deus não faz cair enxofre, abre a terra, castiga o povo. Por quê? Porque o problema é que os presbíteros estavam errando, não fazendo aquilo para o que Deus os havia chamado, que era estar diante de Deus, buscando o coração de Deus e buscando a mente de Deus. Então o diácono é levantado para permitir que os presbíteros cuidassem desta área. Não foi a primeira vez que aconteceu na história. Aconteceu com Moisés, quando Jetro chega no meio do povo do Senhor, encontra Moisés na porta da tenda da congregação, e ele, trazendo a esposa e os filhos de Moisés, pergunta a Moisés: o que é que você está fazendo? E Moisés diz assim: eu estou ouvindo o povo. Para a gente entender a dimensão, eu preciso falar aqui em termos de números. Você faz ideia de quantas pessoas Moisés estava ouvindo? Pode usar esse dom que Deus deu aqui dentro assim, pode usar. Olha,
Preparados para a guerra, saíram do Egito mais ou menos 600 mil homens. Havia um outro tanto como esse, era um misto de gente, que não era nem judeu, nem egípcio. Vamos pensar que cada um deles tivesse só uma mulher. Vamos pensar que cada um só tivesse um filho. Era uma congregação de mais de 3 milhões de pessoas. Mas para facilitar minha conta, eu pensei que Moisés teria um ministério machista, para facilitar, não por ideologia, e ouvisse somente os homens. Então, congregação bem menor, só de 600 mil pessoas. Dá para cuidar, não dá? 600 mil. E que ele distribuísse senhas para esses homens. Gente, eu fiz as contas, tá? Eu tenho essas loucuras. Para Moisés ouvir o último homem desses 600 mil, ele teria que estar com esse homem somente 5 minutos a cada 40 anos. Pastoreamento eficientíssimo. Você se sentiria cuidado? Nem eles. Então Jetro, o que é que ele faz? Jetro, fazendo isso, você vai se perder e perder o povo. Então vou lhe dar uma ideia, vou lhe dar um conselho. Elege homens de verdade, homens que aborreçam a avareza, para ouvir as causas do povo. E as causas maiores trarão a você. Cabeças de 1000, cabeças de 100, cabeças de 50, cabeças de 10. Esses ouvirão o povo. Nas causas menores, as maiores trarão a você. Enquanto isso, dedique-se a ouvir ao Senhor e ensinar a lei ao povo de Deus. Oração e palavra. A mesma coisa. A mesma coisa. Quando os homens saem desse projeto de Deus, as coisas começam a desencaminhar. Por isso que eu estou dizendo a vocês, que o principal trabalho dos diáconos é liberar os presbíteros para estar diante de Deus, compartilhando do coração do Senhor e conhecendo a mente de Deus. O que é que os diáconos fazem então? Os diáconos são o braço do presbitério para tocar na vida do povo. Não são homens dedicados a comprar cadeira, não são homens dedicados a comprar objetos. Para isso nós temos outros homens de Deus que se levantam, contínuo administrativo, que sabe fazer licitação, que sabe fazer cotação de preço, que não devem ser os diáconos. Amém, amados? Essa é a primeira coisa. Na nossa estrutura, nós pensamos que em toda essa região, nós vamos ter grupos nas casas. Eu não sei se vocês vão compartilhar comigo, que em cada rua dessa região tem o testemunho do Senhor. Eu vou falar de novo, porque você não ouviu. Que em cada rua dessa região haja um testemunho do Senhor. Família cheia do Espírito Santo. Que pregarão o Evangelho naquela rua. E que tenha no seu coração a mesma disposição de Abe Hilber. Abe Hilber, irmão lá de Santarém, que foi para Fortaleza, levando consigo 120 famílias e veio para São Paulo trazendo 100 famílias. O pessoal largou tudo, largou emprego e veio com ele para pregar em São Paulo. E o Abe tinha um projeto em Santarém. Ele disse, todo mundo em Santarém tem que se converter. Se não quiser se converter, tem que mudar de Santarém, porque se ficar, vai se converter. Essa deve ser a nossa postura nas nossas ruas. Ganhar as pessoas dali. E na medida que esses grupos crescem, se transformando em pequenas igrejas, com seus pastores, os diáconos, são aqueles homens que vão supervisionar o trabalho dos pastores nas casas. Então os presbíteros cuidam dos pastores, dos diáconos, e os diáconos cuidam dos pastores nas casas. Essa é a estrutura que nós entendemos que devemos ter a partir dessa congregação.